E esse é o momento que nós queremos, então, passar a reflexão. E, para tanto, queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 15, apenas o verso de número 26. E o tema do sermão é: Ele ainda cura. Ele ainda cura. Êxodo 15, 26. Depois de tudo quanto a nossa querida Rosângela Damásio testemunhou, a gente vê não só o testemunho de uma cura, mas o testemunho do cuidado em todos os detalhes da manifestação do Senhor em qualquer vale que possamos entrar ou passar, mesmo que seja no vale da sombra da morte. Por isso que o salmista fala: não temerei mal algum, porque a certeza da presença do Senhor é que nos faz passar, seja qual for a situação. É o momento que o povo de Israel está peregrinando no deserto, e no deserto existe uma necessidade básica, uma necessidade que ninguém sobrevive, e que, se não for satisfeita, morreremos. Qual era a necessidade? Sede. E o povo com sede, querendo beber água, eis que encontram então um manancial, mas as águas estão amargas. Então entra o Deus que vai tratar disso, e ele vira e fala para o seu povo: eu sou o Senhor que te sara. Presta atenção no que digo: se vocês fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Olha o que Deus está falando no momento de provação. É a primeira promessa que Deus está fazendo ao povo lá no deserto. Sabe qual é a promessa? Cura. Eu sou Deus que estou aqui pronto para curar, para realizar aquilo que vocês precisam. Vamos falar com Deus? Senhor, nesse momento tão especial, após esse testemunho tão poderoso, a Tua palavra tem poder para curar, para transformar, para libertar, para salvar. E é por intermédio dela e na confiança que ela é viva e que ela é eficaz. Fale, cure, transforme, pois nós te suplicamos essas bênçãos no nome santo de Jesus. Amém. É muito comum, irmãos, ainda nos dias de hoje, estar associado à enfermidade, ao pecado. Até porque pecado também gera enfermidade. É curioso quando as pessoas, então, começam a observar alguns quadros difíceis de saúde, e a gente começa a observar nesse tipo de morte iminente, como as pessoas condicionam a questão física a problemas que estão vivendo na sua vida num todo. Até porque nos dias de hoje a ciência vai dizer que tudo está sendo somatizado num único caldeirão, de tal forma que as coisas emocionais, físicas e espirituais vão concorrer e podem gerar enfermidade. É óbvio que podem, mas nem sempre é assim. Nem sempre é dessa forma. Nem sempre é desse jeito. E a atitude, então, negativa da igreja, até por conta da medicina, também isso é histórico, até porque tem muita gente hoje que está enfermo e que entram aqueles grupos de oração, entra os determinismo, e determinismo para cá, determinismo para lá, até o momento em que já está declarada a cura e fala: agora você não precisa mais tomar nenhum remédio, mas não ter nenhum medicamento, e de repente a pessoa sucumbe. E aí viram para a família e falam assim: não teve fé. Não teve fé. Ah, se tivesse fé como um grão de mostarda. Perdoe-me, meus irmãos, mas é de tempo que às vezes
esse fator, a medicina, a tecnologia, a fé, parece que andam dissociadas, mas não andam não. Até porque toda a ciência vem dele. E Deus usa recursos como Ele quer. Nós precisamos desmitificar algumas questões nos nossos arraiais no que diz respeito à enfermidade. Porque tem muita gente que crendo que tudo vem do mal, tudo é ruim, e que nada pega, não tem como nada no corpo. Você olha para a vida de Jó, Jó permite Satanás, depois de perder tudo, Jó perde tudo, aí Deus fala assim, pode tocar nele, ali, pode dar enfermidade, mas a vida dele está na minha mão. E eis que ele fica enfermo do alto da cabeça à planta dos pés. Agora, eu nunca ouvi Deus me elogiando para ninguém, mas eu vi Deus elogiando Jó. Sincero, temente. Você olha para a filha de Abraão encurvada, o texto diz, aquela mulher tinha uma enfermidade física, provocada por uma coisa maligna. O que ela era? Filha de Abraão. E quando a gente olha para esse cenário, às vezes fica difícil a gente imaginar essa revelação de Deus numa perspectiva bíblica ampla, sem preconceitos, que hoje nós precisamos chegar à compreensão verdadeira de um ensino e de um conceito que vai traduzir o que é a verdadeira cura, porque não foram todas as enfermidades que Jesus curou. Mas, como assim, pastor? Então ele não tem poder para curar? Não, tinham muitos que ficaram enfermos e que não foram curados. Agora tem vários outros que foram curados que a Bíblia não relata, que a Bíblia vai dizer, e muito mais curas, coisas tremendas, Jesus operou e que não foi relatado. Quando a gente olha para esses extremos, é preciso a gente desenvolver um conceito sobre as nossas enfermidades numa perspectiva bíblica, sabe por quê? A cura sempre estará associada, primeiro ponto, à obediência. A obediência. E isso vai traduzir para cada um de nós a questão de tudo quanto há de suceder na nossa vida, até porque obediência caminha lado a lado com uma vida reta aos olhos do Senhor. Olha, quando a gente vê a cura e a obediência que são inseparáveis, o nosso Deus vai demonstrar isso pela palavra, pois Ele diz aos israelitas, se vocês ouvirem, se vocês obedecerem, eu vou curar. O texto é claro, irmãos. A gente quer dissociar isso, a gente quer viver uma vida dissoluta e viver uma vida de cura. Isso é impossível num reino espiritual. Por isso, orienta o povo a obedecer. Creia que Deus envia a sua palavra, e essa palavra é para ser obedecida, e a obediência vai trazer cura. A obediência à palavra de Deus vai trazer cada vez mais a manifestação do Yahvé Rafá, o Deus que cura. Em todos os processos de cura, Deus sempre coloca, desde o tempo dos juízes, profetas, desde o tempo dos apóstolos, você vai ver isso em leproso, centurião romano, sogra de Pedro e tantas outras coisas, um gesto de obediência, de gente que está andando, de gente que se firma, de gente que conhece a palavra, de gente que vai dizer, eu sei que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e a minha vida tem que andar alinhada, é com esse Deus. Aquela mulher com 12 anos no fluxo de sangue, ela dizia, se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Que coisa maravilhosa. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente observa, meus amados irmãos, que se ouvirdes atentamente a sua voz e fizerdes o que é reto aos seus olhos, inclinando os ouvidos, eu vou curar vocês. Deus quer estabelecer a mesma aliança hoje comigo e contigo. Uma aliança de uma proposta de andarmos em obediência e temor a Ele. Por quê? Nós temos ainda nos dias de hoje algumas águas amargas nas nossas vidas. E se eu pudesse falar
de uma bênção material amarga e muito amarga que pode vir sobre mim e sobre você. Isso chama-se enfermidade. Perdeu saúde, fica difícil. Quando não se tem saúde, é difícil orar. Quando não se tem saúde, é difícil ler a palavra. Quando não se tem saúde, é difícil se concentrar. Quando a gente está enfermo fisicamente, tem gente que levanta até um batalhão. Levanta o Maracanã inteiro e fala: orem por mim. Às vezes eu vejo por aí, ainda bem que aqui não tem isso, irmãos, alguns grupos de intercessão, e o pessoal fica botando posta. Aí você vai ver, tem uma postagem de manhã, daqui a meia hora tem outra postada, daqui a meia hora tem outra postada. Eu fico perguntando assim: será que essa pessoa está orando ou será que ela só está postando? Porque, irmãos, hoje a coisa está difícil. Esse pretexto é interessante que a gente desenvolve. E tem gente que gosta de saber quem morreu e quem está enfermo. E de ser o proclamador de primeira mão dessas notícias. Não tem ou não tem, irmãos? Mas deveria estar alinhando com Deus, em obediência a Deus. Por quê? O enfermo não tem, naquele momento, condição de nada. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito. É tempo, irmãos, da gente obedecer. É tempo da gente fazer o que está lá em Tiago. E ali há uma proclamação interessante: está enfermo, chame. Ali usa o termo, né, do presbítero. E aí está lá toda a simbologia, a unção, o óleo. E a gente fala: então, pastor, Deus só cura. Aí entra aquelas coisas, né? Se passar o óleo. Não, não é isso, meu irmão. Não é isso. Porque se você continuar lendo a palavra, está escrito: a oração da fé. É aí. Aí está o contexto do que a gente precisa aprender. Essa sim vai ser poderosa. Nós somos uma igreja que precisa aprender que o Yahvé Rafá, ele se relaciona conosco hoje no físico, na saúde, no psique, e não há uma bênção maior do que termos essa saúde. Mas não é só a saúde física, irmão, porque tem gente que hoje se meteu em umas águas amargas, está sedento, porque está morto espiritualmente. E não consegue perceber que a enfermidade é grave. Olha o testemunho da Rosângela. Ela não sabia o que era. Aí o médico vem quando tem um diagnóstico. E que médico amoroso, hein, minha irmã? E se eu fosse a irmã, eu ia dar outra resposta na hora que a irmã voltou. Eu daria. Desculpa assim, você morreu, eu morri, ressuscitei, Deus é tremendo. Que negócio assim, né? Irmãos, quando a gente olha para a nossa enfermidade, a gente enxerga as nossas mazelas, o quanto está amargo algumas áreas da nossa vida. É necessário uma obediência à palavra para que a cura venha. Hoje, talvez, até por essa questão de pandemia e Covid, nós perdemos noção das nossas enfermidades espirituais. Do quanto nós estamos carecendo de uma cura. Tem pessoas que não vêm à igreja 1 ano, 2 anos, e às vezes até mais, estão dizendo: olha, eu estou muito bem, minha vida espiritual está num alto nível. Irmãos, não tem como você levar um culto aqui não presencial, mas aí, num virtual, e falar que é a mesma coisa, que o padrão é o mesmo, até porque se tem uma coisa que nós carecemos é da convivência. Tem dons que o outro tem, e é no desenvolvimento desses dons, na dependência como igreja um dos outros, que o corpo de Cristo cresce, que a fé fortalece. É aquela velha brasinha que é colocado fora do braseiro, que vai esfriar, vai morrer. É impossível alguém viver de culto virtual e falar que está muito bem, obrigado. Talvez seja o mais enfermo, com todo o respeito que eu devo a toda e qualquer comorbidade e a toda e qualquer pessoa que assuma uma postura essa com o receio do Covid. Mas eu posso falar uma coisa por você?
não congregar, não estar aqui firme na fé, também mata. Quer que eu faça aqui uma relação de diagnóstico do que eu percebi aqui quando cheguei na igreja nos 3 primeiros meses? De gente tentando suicídio, de gente com psiquiatra, de gente... Que loucura, irmãos! Por quê? Gente enferma na alma, gente precisando de uma cura. E o meu processo foi: vem para Cristo, obedeça a Ele, vem para a palavra. E chegou o ponto que depois, alguns casos, até psiquiatra pediu o meu contato e falou assim comigo: pastor, nós estamos andando junto agora. E essa pessoa se levantou, hein? Eu falei: sabe por quê? Não era só o físico, essa pessoa estava praticamente implodindo, quase que morrendo espiritualmente. Você deu uma injeção do lado, eu dei uma injeção do outro, não é? E essa injeção foi uma dose só, irmão, não precisou de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 10ª dose para dizer que vai ter efeito. Se é que você está me entendendo o paradoxo. Que injeção boa! Meu irmão, a cura sempre está associada a desenvolvimento de fé. O texto vai apontar isso para a gente. Cumpram, observe os meus preceitos. Não tem como você olhar para a palavra de Deus e não viver por fé. Aliás, o justo viverá se ele recuar. Mas na hora da enfermidade, a fé, na hora que entra o vale, a coisa fica difícil. É muito fácil exercitar a fé em condições normais de temperatura e pressão. Exercite a fé quando vier o tempo ruim. E o que leva as pessoas a recorrerem a Deus, infelizmente, sabe o que é? O tempo ruim. Muita gente só vai a Deus quando: eu estou agora com uma doença incurável. Aí vai aqui, não dá certo. Aí vai ali, não dá certo. Aí vai lá, não dá certo. Faz aquela pagelância espiritual. O que a pessoa quer é resolver o seu problema de cura, mas não quer resolver o seu problema de desenvolver a fé no Filho de Deus, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Às vezes a coisa está tão difícil, está tão crônica, está tão acirrado, o deserto está tão grande, que qualquer coisa está valendo. Eu já ouvi isso, irmãos. Qualquer coisa está valendo, esforço que for. Eu tenho inúmeros testemunhos aqui que podia passar a noite inteira relatando isso. Mas a cura divina só ocorre, segundo alguns teólogos, por intervenção direta de Deus e de modo sobrenatural. Então, nós devemos atribuir as curas naturais a quem? A tão somente a medicina, a tão somente a ciência. Não, Deus é que controla o médico, Deus é quem controla a ciência, Deus é que controla tudo e todos. E Deus, às vezes, resolve agir de modo sobrenatural. Por quê? Exercício de fé. Exercício de fé. Eu tenho parente que já experimentou isso, vivendo drama, momentos tão delicados. Eu tenho parentes que já foram marcados umas 10 vezes para ele morrer. Esse calendário está furado, irmãos. Está lá firme e forte, cheio de vigor para a glória de Deus. E olha que passou por cada vale de câncer, de ter que metástase, está indo para outro órgão, e que infarta, e que passa por outras coisas, mas está lá firme e forte. Sabe por quê? Quando Deus resolve botar a mão e falar assim: eu vou curar, não há quem possa estorvar as mãos de Deus e perguntar: o que fazes? O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso para curar. A gente olha para a vida do rei Ezequias, passa a pastinha de figo lá, Deus já tinha falado o que ia fazer, mas Deus dá a metodologia, né, sobre aquela, uma úlcera mortal. A gente olha para a vida de Naamã, irmãos, esse negócio de Naamã, que coisa mais, que cena mais dantesca. Naamã, 7 vezes banho no rio, lepra era incurável. Imagina o primeiro banho. Olha para... Irmão, eu duvido, eu troco de nome,
Se a cada mergulho que você levantasse, você não ia olhar para a lepra. Eu troco de nome. Qualquer pessoa normal faria isso. Segunda coisa, aí vai uma dedução, tradução corrigida, Anderson de Souza Maciel. Primeira vez, mergulha, nada. Rapaz, aquela menininha que me botou nessa furada. Segundo mergulho, nada. Se eu pegar aquela menina, eu estou fazendo um papel ridículo e foi ela que me botou nessa enrascada aqui. Quinta, sexta vez, agora imagina a sétima vez. Na sétima vez a menina está esquecida, a glória se manifesta, a cura chega e o nome de Deus está sendo exaltado. Há coisas na nossa vida que são da mesma forma, meus irmãos, é processual. Tem coisa que é instantânea, tem coisa que é processual. O homem que não enxergava bem, vai lá, ora aí, vê. E aí, o que é que tu está vendo? Não, estou vendo uns homens ali, parece árvore. Não, vamos de novo. Na segunda vez, agora sim, agora está restituído. Pegar lodo, irmão. Doutor, qual é o efeito que tem um lodo para poder curar uma visão? Cientificamente, fala para mim. Eu estudei pouco, eu queria entender agora essa aqui. Lodo para curar cegueira. Lodo. Porque antigamente o pessoal tinha umas práticas assim, medicinais interessantes. Os jovens não sabem disso não. Mas tinha uma turma aqui, ó, da década de 60, 70, que foi muito aqui para o Piscinão, para Sepetiba, pegar uma lama medicinal. Vocês estão rindo que vocês fizeram isso. Ali, tudo rindo. Olha lá, tudo fez isso. Aí passava aquela lama, ficava lá e já achava que estava curado de qualquer moléstia e enfermidade. É ou não é, irmãos? Olha lá, está rindo porque fez. É isso mesmo. Fez isso várias vezes. Meus irmãos, nós temos às vezes alguns conceitos até estranhos, mas nós não podemos questionar a metodologia divina, porque Deus exige de nós uma fé. E é essa fé que Ele vai curar, porque Isaías 53:5 vem dizendo, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Agora, por intermédio das suas pisaduras, nós fomos sarados da enfermidade espiritual, fomos sarados de tudo que atrapalha a nossa caminhada. O Senhor hoje ainda cura o físico, o emocional, o espiritual, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso Jesus, quando chegava à tarde, muitos endemoniados vinham até Ele, e Ele expulsava deles todos os espíritos e curava todos os enfermos que vinham ter com Ele. Está aí uma coisa interessante no ministério de Jesus: libertação e cura. Porque lá o profeta já tinha falado que esse seria o carro-chefe. Agora, será que nós podemos contar ainda com essa cura hoje, irmãos? Eu já quero concluir essa reflexão. A gente olha para a vida da mulher de Canané, clamando, uma filha terrivelmente endemoniada, e Jesus dá umas respostas para ela. Quando eu vejo inicialmente Jesus conversando com aquela mulher, a impressão que dá é assim, eu acho que é um desenvolvimento de uma palavra de um ditador. Se sou eu falando aquilo ali, irmãos, já era. Estaria marcado para o resto da minha carreira ministerial. Mas Jesus estava testando a fé daquela mulher de Cananeia. Com o paralítico não foi diferente. Com Bartimeu clamava, o pessoal, segura aí, não atrapalha o mestre, não. Ele teve que desenvolver uma fé, passar por aqueles obstáculos até alcançar a sua cura. Eu garanto-vos que de todo aquele que acredita em mim, fará as coisas que eu faço. Sim, ele vai fazer mesmo coisas maiores, porque eu estou indo para o Pai, disse Jesus. Mas vocês têm a obrigação, em meu nome,
de realizar coisas maiores. Se a gente consegue hoje ter uma cura, a bondade do Senhor não tem fim, a sua misericórdia não cessa, e há um novo para nós a cada manhã. É ótima a sua fidelidade, ó Senhor. Lamentações 3, de 22 a 24. Quando pensamos que a nossa esperança precisa estar nele, que tudo antes dele está velho, já se foi, que tudo que já passou parece que não tem sentido, mas que Deus a cada dia tem algo novo para cada um de nós. Deus tem hoje uma cura, um remédio, Deus tem algo diferente para tratar as nossas feridas, as nossas enfermidades. Por isso, a gente olha para as palavras de um surdo, e você vai dizer, mas como assim, pastor, palavras? É porque a gente acha que falar é só com a boca. E a gente vê o corpo, que ele clama, que ele fala, e Jesus entende isso. A gente olha para pessoas passando momentos tão delicados, de pais pedindo por filhos, de mãe pedindo por filhos, de pessoas que estavam desenganadas. A gente olha para o paralítico de Betesda, não tem ninguém, não tem ninguém nem para me levar aqui no UPA de Irajá. Não tem um motorista, não tem um carro, não tem dinheiro. Eu não tenho ninguém. 32 anos vivendo um drama. E começa a clarificar na nossa mente que parece que tem momentos que a enfermidade vai prevalecer. Mas a cura exige busca. Pois não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que os faça esperar, eu digo-vos que depressa lhes fará justiça. Sem fé é impossível agradar a Deus. A relação entre cura e fé, ela é tremenda, porque cada pessoa que Jesus trata, cada pessoa de cura realizada na Bíblia, a gente vai ver que nenhuma delas ficou debilitada no físico, e muito menos no espiritual. Pois não raras as vezes Jesus declarava: vá, a tua fé te salvou. Mas espera aí, pastor, o assunto é cura. A cura veio a reboque da salvação. Quantos enfermos? Vá, a tua fé te salvou. Eu queria concluir essa reflexão, porque Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados na palavra de Deus. Nem estes foram escritos para que você creia, e que você saia daqui nessa noite dizendo: há um princípio. Pois no momento de escassez, no momento do vale, no momento da amargura que estava o povo de Israel, era lícito desejar beber água, mas não era lícito murmurar. Porque murmurar era se voltar contra um Deus que ia curar e prover tudo que o povo precisasse. E mais uma vez, entra de forma milagrosa. Ninguém sabe qual foi o produto jogado ali naquela água. Algumas tradições vão dizer que foi um pedaço de madeira, mas Deus transforma aquelas águas amargas. Eu queria perguntar: o que está amargo hoje na tua vida? O que hoje gera enfermidade? É um filho que te dá desgosto? É uma enfermidade física? É uma falta de resposta? É um casamento que fracassou? Apunhalada pelas costas de gente que não devia ter te traído? O que hoje torna a tua vida amarga, enferma?
e você percebe que você está vegetando, está sobrevivendo. Às vezes tem um dia que você está melhor, mas no outro parece que a enfermidade na alma assola, acorrenta, falta ânimo, falta visão, e você fica noites e noites pensando: aquele não podia ter me tratado assim, aquele não deveria ter feito aquilo, como é que vai se resolver isso? Ou seja, as águas estão amargas. Nesse momento eu desafio você a crer na palavra que lemos, pois o teu Deus te diz: eu sou o Senhor que te sara. Preste atenção no que eu digo, faça o que é certo, guardem os meus mandamentos, pois eu não vou castigar vocês com nenhuma doença que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Curve a sua cabeça e fala: Deus, cura o que está amargo na minha vida, porque eu estou vegetando, Pai. Eu já estou ficando sem forças. A enfermidade está assolando a minha alma. Parece que eu vejo a cura fácil para os outros. No meu caso, eu não consigo enxergar como a cura pode entrar nessa questão. Mas você não tem que ficar deduzindo cura, porque o dono da cura é que pode realizar, e dele é o querer, dele é o efetuar. Assim como o Senhor o fez na vida da Rosângela, o Senhor quer fazer na tua vida nessa noite, curar, tratar. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te ama, eu sou o Deus que eu tenho propósitos contigo. Ah, mas eu errei, eu vacilei, mas eu não merecia aquilo. Ah, se isso acontecer, agora o meu nome. Ah, se isso vier, a enfermidade está minando. E você quer uma água doce, uma água fresca, mas parece que todo dia está bebendo essa água amarga. O Senhor é poderoso para curar qualquer amargura que esteja enfermando a sua vida hoje. Eu quero orar, eu queria pedir ao pessoal que está no chat hoje. Você está percebendo que tem algo amargo, que está enfermo, que tem que ser tratado? Fala assim: eu preciso de cura. Eu vou orar com